Boa tarde a todos, sou o professor Diego Dantas e eu vou fazer a revisão com vocês, iniciando sobre alguns elementos de grandezas elétricas e algumas coisas de circuitos elétricos. Vamos começar com algumas grandezas elétricas, por exemplo, a voltagem. Eu tenho tensão DC e tenho uma tensão aqui alternada, certo? Nas nossas pilhas, baterias, outros dispositivos eletrônicos, nós vamos encontrar esse caso bem aqui. Nas nossas tomadas, nos nossos dispositivos elétricos, como liquidificador, televisão, micro-ondas, nós usamos a alternada. Nos circuitos DC, nós temos uma tensão e ela é constante durante todo o tempo. Digamos aqui V1. No caso da corrente alternada, nós temos o tempo e a tensão, mas ela vai estar variando o valor da sua tensão no tempo, ou seja, vai ter uma variação. Digamos aqui mais V1 e aqui menos V1, certo? Se nós tivermos um circuito e nesse circuito tivermos elementos resistivos, eu vou ter a passagem da corrente no sentido da minha tensão maior até o sentido da minha tensão menor. Digamos, eu vou ter um circuito elétrico, deixa eu mostrar aqui para vocês. Temos o circuito elétrico, aqui temos o nosso terra 0 volts, aqui minha tensão vou colocar igual a 5 volts e aqui uma certa resistência elétrica. Então vou ter a minha corrente passando aqui, certo? A minha corrente ela sempre vai no sentido do maior até a menor tensão, que no caso é aqui de 0 volts. Certo, como é que funciona o deslocamento dessa corrente aqui se eu tenho mais de um elemento resistivo ou mais de um caminho? Digamos que eu tenha isso bem aqui. Eu tenho a minha fonte aqui DC, tenho minha fonte DC e tenho uma resistência bem aqui. Nós sabemos que esse terminal vem aqui e eu tenho esse terminal bem aqui. Ok. Qual vai ser a tensão nesse resistor? A tensão desse resistor, como está em paralelo, vai ser igual à tensão da minha fonte DC, certo? Agora e se eu tiver mais elementos resistivos? Todos eles ligados nos mesmos terminais. A minha tensão de cada um deles, vai ser igual. Ou seja, a tensão de R1 vai ser igual a V, a tensão de R2 vai ser igual a V e a tensão de R3 vai ser igual a V. O que muda nesse caso vai ser a corrente. Aqui eu vou estar passando uma certa corrente e em cada um desses eu vou estar passando uma corrente diferente. Ou seja, o meu I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. Esses cálculos de cada corrente vai ser de acordo com o meu valor de resistência, certo? E agora, se eu tiver
um circuito, esse caso era paralelo. Se eu tenho alguma coisa em série é quando eles estão um seguido do outro. Vamos dar uma olhada. Aqui o meu circuito em série. R1, R2, R3. Nesse caso, eu vou ter uma corrente passando por esse circuito. A corrente, ela vai ser a mesma corrente passando por todo o circuito. Mas a tensão aqui já vai ser diferente. Ou seja, a minha tensão é igual a V1 mais V2 mais V3. E a minha corrente vai ser igual a todo o meu circuito elétrico. Agora, se eu quiser fazer o equivalente disso daqui, ou seja, eu vou pegar isso e transformar em um só, como é que vai ficar? Vamos fazer aqui do serial e do paralelo, mas somente com dois. De dar uma olhada. Certo. E o meu circuito R1, R2. E aqui eu tenho meu circuito R1 e R2. Nesse caso eu tenho um circuito em série e aqui eu tenho um circuito em paralelo. Certo? No meu circuito em série, a minha resistência equivalente vai ser igual ao somatório de todos os circuitos, de todas as resistências em série. E no meu circuito paralelo, a minha resistência equivalente vai ser igual ao paralelismo disso daqui, que é igual a quem? Igual a R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Mas, professor, e se eu tiver mais de dois resistores? Eu posso fazer a resistência equivalente desses dois e depois usar a mesma fórmula e um terceiro. Ou eu posso fazer desse jeito aqui também. Resistência equivalente é igual a 1 dividido R1 mais 1 dividido R2. Opa! 1 dividido resistência equivalente é igual a 1 dividido R1 mais 1 dividido R2 mais 1 dividido R3. 1 dividido R3. Certo. Nesse caso, vamos ter o paralelismo disso daí. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é quanto à potência dos nossos aparelhos, dos nossos equipamentos. Minha potência vai ser igual a tensão vezes a minha corrente. Então, se eu tenho isso daqui, eu tenho um equipamento elétrico que é, por exemplo, de 60 watts. Se eu tenho 30 volts, eu vou ter que ter então 2 amperes para poder fazer 30 vezes 2, conseguir esse 60. Se por acaso eu reduzo a minha tensão, eu acabo tendo que subir a minha corrente para chegar nessa potência daqui. Ou seja, se o meu equipamento ele funciona em 220 com uma certa tensão, ele vai funcionar com uma certa corrente. Em 110 volts, que é no caso da... Opa, foi mal. Em 110 volts, ele vai ter a mesma potência, 60 watts, aqui 60 watts. Só que a minha corrente ela vai ser diferente. Aqui no caso de uma tensão alta, a minha corrente ela é baixa. E numa tensão mais baixa, a minha corrente ela vai ter que aumentar. Por quê? Porque a minha potência do meu aparelho ela é sempre a mesma. Digamos, se eu tenho uma lâmpada, a minha lâmpada ela é de 9 watts, por exemplo, de LED. Fala que ela é bivolt, ou seja, eu posso colocar
em qualquer tomada 110 ou 220. Se eu estou colocando numa tomada 220 volts, ela vai pedir uma certa corrente. Se eu colocar numa tomada de 110 volts, ela vai pedir uma corrente um pouco mais elevada para poder manter a potência de 9 watts, certo? Uma outra coisa importante também, em questão de resistência, de potência, é que eu tenho, por exemplo, vamos imaginar um condutor aqui. Isso aqui é um fio, certo? O meu fio ele vai ter uma certa resistência. Mesmo sendo um condutor elétrico que conduz eletricidade, ele sempre tem uma certa resistência. Só que essa resistência ela é medida a partir da minha largura da minha seção aqui. Ou seja, eu tenho que saber o meu pedacinho, ou seja, eu tenho o meu pedacinho bem aqui e também saber qual é o meu diâmetro da seção que eu cortei. Digamos, corto como se fosse um pedaço de alguma coisa redonda, eu vou lá um cano, eu corto, eu vou ter o diâmetro daquilo e vou ter a largura que eu cortei, certo? Dependendo do meu diâmetro e da minha largura, eu vou ter uma certa resistência. Então, se eu tenho um fio e eu faço uma instalação muito longa desse fio, eu vou ter uma resistência alta. Se eu faço uma instalação com um fio curto, eu vou ter uma resistência mais baixa. Como é que eu contorno isso? Se eu quero fazer uma instalação com um fio longo, eu vou ter que aumentar a seção do meu fio, ou seja, o diâmetro aqui dele, aqui é o meu raio, eu vou ter que aumentar a minha seção para que a minha resistência diminua. Então, se eu quero aumentar o meu fio, eu quero aumentar aqui a largura do meu fio, eu tenho que aumentar a área da minha seção do meu fio para que a resistência continue baixa. Por quê? Se vocês notarem, se eu tenho, isso daqui é o meu fio, a resistência do meu fio, e aqui eu tenho um motor elétrico, por exemplo. Aqui eu quero que chegue 220 volts, que é a tensão nominal de operação dele. Se por acaso eu tenho uma resistência elétrica bem aqui do meu fio, muito longo, eu vou ter uma queda de tensão. Essa queda de tensão vai fazer o meu motor chegar a, digamos, 190 volts. Isso daqui eu não iria conseguir ligar o meu motor, ou poderia conseguir ligar, mas não oferecer potência suficiente aqui no torque dele, então não ia operar do jeito que era para ser operado. Então o que eu poderia fazer? Aumentar a seção do meu fio, ou eu poderia também diminuir o comprimento aqui dele para atender a operação aqui do meu motor. Certo, pessoal? Então, quanto a parte de grandezas aqui e algumas coisas de circuitos que a gente deu em aula, foi justamente a primeira, foi abordado. E logo em seguida eu vou dar aqui o próximo assunto. Certo, pessoal, bora falar aqui sobre um pouquinho da sistema elétrico de potência, sobre transmissão. O segmento de energia de sistema elétrico de potência, ele pode ser dividido em, digamos assim, 4 etapas, que seria a de geração, onde é gerada energia, a de transmissão, onde é feita a transmissão, distribuição, onde é feita a distribuição para os pontos elétricos na cidade, né? E o consumo ou a utilização, que seria a nossas casas. Certo, então a gente vai ver justamente isso. Vou mostrar aqui para vocês um desenho, mas só para falar para vocês que a energia do Brasil ela é basicamente captada por uso de energia à base de queda d'água
ou seja, hidrelétricas. 92% da energia brasileira é produzida pelas hidrelétricas. Só para mostrar aqui para vocês. Deixa eu desenhar aqui. Temos aqui o nosso sistema de geração, nosso gerador. Ele passa por uma etapa de uma subestação elevadora. Uma subestação elevadora justamente para aumentar essa minha tensão bem aqui, ou seja, eu vou aumentar a minha tensão, o que antes eu tinha 0,9 kV, ou seja, 6.900 volts, eu vou aumentar isso daí. Aí vai depender da minha subestação elevadora, certo? Eu vou passar por uma etapa, vai ser da minha linha de transmissão, ser justamente para transmitir essa energia a uma longa distância. Aí por que eu tenho que fazer a elevação da minha tensão? Porque, como eu falei para vocês, eu tenho aqui, bora lá fazer um desenho aqui. Digamos dois postes, eu tenho aqui minha linha de transmissão, certo? Se eu tenho uma tensão, ela tem uma certa potência aqui, potência. Se eu estou transmitindo com uma tensão baixa, eu vou ter então uma corrente mais alta, certo? E nós sabemos que a fórmula de potência pode ser igual a U, né? RI ao quadrado. Isso daqui vai ser as nossas perdas na linha. Se a minha resistência vezes a corrente ao quadrado, certo? Se eu tenho uma corrente alta, a minha perda vai ser alta por causa dessa corrente elevada. Agora, se eu diminuo a minha corrente, eu vou ter uma perda também pequena. Ou eu poderia diminuir essa resistência, mas diminuir a resistência não é tão vantajoso aqui nesse caso, porque a minha corrente está sendo elevada ao quadrado. Então é mais vantajoso diminuir a minha corrente. Para diminuir a corrente, eu tenho que aumentar bastante a minha tensão. Então, por isso, da minha geração, eu tenho que elevar ela e aí eu transmito para minha linha de transmissão, certo? Só que eu não vou receber isso daí numa tensão elevada, né? Eu vou receber numa tensão mais baixa. Quando já vai chegando, digamos assim, próximo da nossa cidade, eu vou ter uma subestação abaixadora, que ela já vai abaixar a nossa tensão. Aqui eu posso ter a minha distribuição primária. Pode ser 6,9 kV, 13,8 kV, 34,5 kV ou até mesmo 69 kV. Certo. Daqui é passado para os transformadores até chegar à nossa distribuição. Aqui nossas três fases. Distribuição secundária. Certo. Aqui podendo ser os nossos 110 volts ou os nossos 220 volts para chegar na nossa residência. Esse caso aqui eu estou mostrando para vocês é uma representação, é um esquema unifilar, ou seja, só com um fio eu consigo representar essa parte aqui, mesmo sabendo que ela está transmitindo as três fases, mas aqui a gente está colocando só um. Tudo bem? Certo. Só para falar para vocês, na usina hidrelétrica, como é gerada grande parte da nossa energia,
A água fica armazenada no reservatório, um lago ou uma represa, formados por paredes, que a gente chama de barragem, né? A água armazenada e ela segue por condutos forçados que movem hélices das turbinas. Então, vou ter um reservatório. Vamos lá. Não. Vamos fazer bonitinho. Eu vou ter a minha água. E eu vou ter um conduto aqui. É o nosso que vai direcionar a nossa água. Certo. Aqui eu vou fazer como se fosse nossa parte de geração. Deixa eu só ver como é que fica aqui melhor para desenhar. Aqui é o nosso gerador. Certo. E a água aqui ela vai sair da água. Certo. Aqui eu tenho a minha turbina. E eu posso ter em algum local. Deixa eu colocar aqui. Aqui a minha energia. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o meu reservatório de água, eu vou ter o meu conduto aqui a uma certa altura. Essa água ela vai se deslocar por aqui. Ela vai ser guiada e vai percorrendo o caminho. Quando ela chega aqui, ela vai entrar em contato com a turbina. Na turbina vão ter hélices que a água, como teve uma queda, vai mover essa turbina. Vai ter um movimento aqui girando ela. Essa turbina ela vai girar na frequência aqui de 60 Hz para gerar a nossa frequência, certo? Eu então vou ter aqui o nosso gerador. Eu tenho um motor elétrico e aqui os nossos terminais. Se ele está funcionando como um motor, eu estou colocando uma tensão aqui nos terminais. Se ele está funcionando como um gerador, eu estou aplicando aqui um torque, ou seja, eu estou fazendo o giro desse motor para gerar uma tensão. É o que acontece. Eu estou movendo a minha turbina, ela está fazendo um movimento para mover esse meu gerador aqui, o eixo dele, gerando uma tensão nesse meu gerador que vai levar até a minha parte de distribuição, que vai a minha subestação, que vai nesse caso elevar, passar pela linha de transmissão, depois vai baixar para a nossa distribuição primária e depois para a nossa distribuição secundária para chegar nas nossas casas. Falando nas subestações, ela é um conjunto de equipamentos formados por transformadores, reatores, bancos de capacitores, disjuntores, chaves seccionadoras, para-raios, transformadores de potência e de corrente e outras estruturas. No Brasil, a gente tem dois tipos de subestação: a subestação elevadora e subestação abaixadora, que é logo depois dessa parte aqui da geração. A elevadora, ela geralmente está localizada perto das unidades geradoras de eletricidade. Por quê? Porque eu vou ter a minha geração e ela vai elevar para poder passar para a linha de transmissão, né? Ela tem justamente esse objetivo.
elevar o nível de tensão e diminuir a intensidade de corrente elétrica, para justamente não ter perdas. Por exemplo, em uma usina a tensão é 18 kV, o valor que antes de a usina é de 18 kV, quando ela chega na linha de transmissão, ela é elevada para 750 kV. Então, é justamente isso, é elevado. Na abaixadora, ela é responsável por reduzir o nível de tensão e aumentar a intensidade de corrente, ou seja, eu já baixei a tensão e subi o nível de corrente, porque as distâncias vão ser menores, então já posso fazer isso. As subestações abaixadoras estão situadas em pontos estratégicos no percurso da linha de transmissão. Ela geralmente fica próximo do consumidor final. Aí, por exemplo, eu tenho a tensão de entrada dessa subestação abaixadora de 750 kV e aí ela deixa em torno na saída dela de 13,8 kV. Certo? Então, eu vou ter nessas subestações, nas fontes geradoras, geradores trifásicos de corrente alternada e de tensão aproximada de 18 kV. Certo? Agora, falando da rede de transmissão, o que a parte que transmite a nossa energia por um longo percurso. Aí que temos os fios, que vai justamente percorrer longas distâncias. Certo. Os condutores, eles geralmente possuem diferentes diâmetros e quanto maior a área de seção, menor a resistência, como eu falei há pouco tempo, né? Para escolher os fios dessa linha de transmissão, tem toda uma tecnologia, digamos assim. Nós não podemos escolher fios, digamos assim, muito caros e nem muito baratos. Por quê? Fios caros, se eu for escolher um fio caro para fazer ele, já vai ser então para ter uma resistência baixa. Se eu escolho um fio barato, ele vai ter uma resistência alta. E o que eu vou escolher, na verdade, são cabos que têm uma boa rigidez, para poder justamente conseguir ter uma distância entre as torres, uma boa distância, e que não tenha nenhuma perda aqui nos cabos. Então esses cabos eles vão ter toda uma questão de um conjunto de materiais, e por questões de eu aumentar a tensão e diminuir a corrente, eu posso escolher certos materiais que não tenha uma grande condutividade elétrica, mas aí eu já posso fazer isso daí. Então é bem interessante. Quanto a. Deixa eu só. Quanto à parte da nossa casa, quando já vai chegando o nosso poste, eu vou ter um transformador e eu vou ter aqui os fios passando das três fases e cada um no terminal. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer justamente abaixar o nível de tensão que está vindo da subestação secundária para nossa resistência. Por exemplo, quando vocês olham esses postes com os fios passando, estão chegando a 13,8 kV. Só que para eu ligar um aparelho de TV, eu preciso de 220 volts. Então eu coloco esse transformador para passar de 13,8 kV para 220 volts. Então é assim que acontece. Além disso, ele também vai passar um outro cabo que vai ser o do neutro, que é justamente para poder a gente fazer a ligação. Aí no caso, eu posso ter as arquiteturas. Eu não cheguei a falar com vocês, mas posso ter triângulo e estrela.
triângulo e estrela. Cada um tem suas características de entrada e saída primário para secundário, dependendo da combinação. Posso ter também triângulo, 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 estrela ou triângulo, ou estrela, estrela. Cada um vai ter uma certa saída. Então, pessoal, a distribuição de baixa tensão, ela considera já a NBR 5410 de 2004 da BNT, e aí já vai entrar na parte de instalações elétricas, e no nosso caso a gente vai falar mais da parte de geração de energia, que nesse caso é para tensões abaixo de 1000 volts, e a gente vai ver toda a parte de distribuição. A gente vai dar uma olhada melhor ainda sobre hidrelétricas, e depois eu enviei para vocês uma atividade de férias de solar. A gente vai dar uma olhadinha também de solar. E é isso, pessoal. Obrigado aí. Essa daqui é a nossa pequena revisão, mas quando voltar vamos dar uma olhadinha também melhor nisso. Muito obrigado.